Oi, meu nome é Elis Regina, você está escutando o São Paulo Isolado. Eu sou biomédica, eu atuo com análises clínicas, minha formação básica, fazendo uma outra especialização agora em infectologia e imunologia. Bom, eu tenho 1,65 m, sou branca, mas o meu cabelo é afro, tenho olhos castanho escuro, meu cabelo é em cima do ombro e é um pouco ruivo, mas não é a cor original dele. A cor original dele é castanho. Então, no começo da pandemia, eu tinha acabado de ficar desempregada e eu estava procurando um outro emprego na minha área de atuação, que é análises clínicas. Eu sou baiana, eu sou do extremo sul da Bahia. Eu me mudei para São Paulo para fazer uma outra especialização, adquirir um pouco mais de experiência em outras áreas da minha carreira e ganhar outras formações profissionais e fazer pesquisa. Então, quando a pandemia começou, eu estava longe de casa, sem ninguém da minha família assim por perto. Eu procurei muito emprego online, mas eu também aproveitei para estudar para as provas que eu queria prestar. Então, apesar de estar isolado e tudo mais, esse tempo me foi útil de certa forma nos 6 primeiros meses, porque foi o tempo que eu usei para estudar, para fazer as provas e para passar no processo que eu entrei esse ano. Eu estava procurando um programa de especialização no início do ano passado. Aí eu achei o que eu estou fazendo agora, que é o da Escola de Ensino Superior do HC, lá no complexo da USP, né? Aí tem a Faculdade de Medicina e tem os laboratórios de investigação médica, que é onde eu faço a minha especialização, lá da Unifesp. Conta como foi a sua trajetória no Butantan? Foi rápida, né? Eu trabalhei no Butantan como temporária. Como veio a pandemia, o Butantan, além do trabalho que ele já faz, ele começou a fazer outros trabalhos voltados para o Covid. E eu entrei para trabalhar com coleta de teste rápido, né, em campanhas de teste rápido e teste de Covid de PCR, né, que é o suavezinho no nariz. Fiz uma campanha numa comunidade de coleta de teste rápido, fiquei 2 dias lá e aí depois eu fui remanejada para o drive-thru, que foi o projeto que eu fiquei mais tempo, né, que foi uns 4 ou 5 meses de drive-thru. A gente trabalhou bastante, a gente atendia, inicialmente era 200 pacientes por dia e no final a gente estava atendendo 600 pessoas por dia. A gente chegava a ficar 7 dias direto num drive e é cansativo porque é o dia inteiro em pé andando, a gente não sentava. Então o primeiro drive, que foi 12 dias, quando terminou, eu peguei Covid. Foi. Eu não sabia disso. Eu tava esperando, tipo, você se joga na cama. Não. Eu até queria, né? Mas o Covid me obrigou de outras formas. Foi assim, a gente terminou o drive. O meu último dia de drive foi na segunda-feira. Na segunda-feira à noite, eu passei no mercado, limpei a casa, lavei roupa, deixei tudo limpo, maravilhoso. Terminei, era quase 1h da manhã, que eu falei, não, amanhã é meu dia de alegria. Na terça-feira, eu não consegui levantar de dor da cama. Não é que eu tava machucada, mas eu me sentia machucada, né? Como se tivesse, sei lá, apanhado. Minhas costelas, tudo doía. Tipo assim, isso não é uma dor do trabalho, nem é uma dor de ter limpado a casa toda. É uma dor que não era normal de eu estar sentindo. E aí eu liguei para minha superior, a minha superior já marcou para mim o exame lá e tal. Eu fui, testei, deu positivo e aí eu fiquei em casa. Então assim, eu tive muita febre, a tosse é muito seca, então você se machuca muito de tossir. Chegou num ponto que eu perdi a voz. A minha garganta ficou muito ruim mesmo. Acho que foi uma das piores partes, porque a febre, ela era em ondas. Ela começava a subir, eu tomava um banho frio e voltava para a cama. Ela baixava. Eu dormia em cima de uns 4 travesseiros, assim, então eu ficava em pé para não tossir muito. Eu passei, sei lá, uns 12 dias dormindo assim, sentada.
e dormia muito pouco, mas com o tempo foi melhorando a tosse, então eu passava a maior parte da noite dormindo, não só acordada, tossindo. A febre parou assim que eu tomei a Benzetacil, né? A minha garganta desinflamou, minha voz voltou, olfato paladar eu perdi, mas eu recuperei bem rápido, eu também sou... No 13º dia já estava voltando já meu olfato e meu paladar. Bom, depois que eu me recuperei, uma semana depois, começou outro drive e eu fui trabalhar de novo. O meu tempo de folga foi me recuperar do Covid, aí deu uma semaninha e eu limpei a casa de novo e voltei a trabalhar. Foi isso. Você chegou a ficar com medo? Então, não. Eu não fiquei com medo da doença. Eu ficava de olho em mim e tudo mais. Porém, esse ano eu fiquei gripada mesmo, normal. Aí achei que era, fiz teste, não era. Por eu já ter tido Covid, a minha gripe desse ano foi muito difícil de passar. E eu ainda tô com um pouco de tosse seca, porque eu fiquei 15 dias gripada e o meu pulmão não secava, mesmo com a medicação. A minha respiração não era a mesma coisa. E não é a mesma coisa desde que eu tive Covid. Mas a gripe, que eu normalmente gripe com 7 dias eu tô ótima, meu pulmão tá seco, tá normal, não foi dessa vez. Então, essa vez agora eu fiquei assustada. Mesmo eu já indo lá e o médico falando que meu pulmão tava bom, que eu tava bem, porque na minha cabeça poderia dar ruim em qualquer momento. É uma questão de você realmente não saber qual tipo de sequela que aquele vírus deixou em você. Ou se de repente essa gripe que no dia que você testou deu negativo, mas e se depois você entendeu? Tu não sabe. Então a cabeça da gente fica diferente, porque a situação é diferente. Conta como que foi a sua participação no Projeto S. Bom, o Projeto S foi incrível. O resultado dele saiu não tem nem 2 semanas. Eu fiquei muito feliz com o resultado do Projeto S. O Projeto S foi muito importante para mim profissionalmente e pessoalmente falando. Eu nunca tinha trabalhado com um estudo clínico e eu amei trabalhar com estudo clínico. O Projeto S foi um projeto no interior de São Paulo, né, na cidade de Serrana. O Butantan pegou essa cidade para ser uma espécie de cidade modelo da Coronavac. Ele vacinou uma porcentagem, sim, dessa população. Não foi a população total. Foram vacinadas 27.150 pessoas. Isso representa 95,7% da população-alvo do estudo clínico. Nós não estávamos fazendo vacinação em massa, nós estávamos fazendo um estudo clínico. E o estudo clínico tem regras, a depender de quem formula ele, claro. Foi uma trabalheira daquelas, porque você tem que pegar profissionais de todas as áreas que você pensar para montar um projeto desse tamanho. Você tem que ter pessoas que fazem a parte da logística, a parte da manutenção, transporte, pessoas do controle de qualidade, porque essa vacina ela tem um controle de qualidade a ser seguido, médico, enfermeiro, pesquisador, o grupo que faz parte do científico do Butantan, biomédico, biólogo, tinha de tudo lá, engenheiro, pessoal do RH, independente de qualquer coisa. O mais importante do trabalho ter sido um sucesso, não é o resultado em si é importante, mas todo mundo que estava lá estava com o mesmo intuito, com a mesma motivação, alinhado no mesmo tipo de pensamento. Então isso facilita nas tomadas de decisões, na forma que vai conduzir a situação, porque uma vez que a equipe está na mesma linha, você sabe que qualquer ponta vai agir da mesma forma que você e o negócio anda. Eu era coordenadora de uma das escolas. A minha escola era a Escola 5, que era deputado José Costa. Eu e o meu parceiro Renan era o outro coordenador junto comigo. Eu comecei com 62 funcionários, se eu não me engano, contando com tudo. Como o estudo tinha várias etapas dentro da escola, a gente tinha a etapa do termo,
a etapa da recepção, a etapa do levantamento do histórico da pessoa, o histórico médico, né, que é muito importante para a pessoa seguir ou não no estudo. Eu tinha uma etapa de coleta para as mulheres, para saber se estavam gestantes ou não, porque isso era um critério de exclusão. Na primeira dose, a gente tinha também uma coleta de sorologia, porque essas amostras foram utilizadas para poder checar se essa pessoa já tinha sido contaminada ou não pelo Covid. E a última etapa, não menos importante, que era a vacina. Mas antes disso, o participante precisava passar por todos esses processos. Por isso que ficou um pouco confuso inicialmente para a população de Serrana entender que a gente não estava vacinando em massa. A gente estava vacinando, mas para estudar as pessoas, para estudar aquela população. Então, assim, essa equipe, ela precisava estar muito alinhada com a gente também. E ao mesmo tempo que a gente tinha que estar alinhado, fazendo a gestão das pessoas entrando e conversando e explicando com as pessoas, a gente tinha as pessoas que estavam vacinando, as pessoas que estavam colhendo sangue, e essas pessoas tinham vago vagal, que é quando você vai coletar um sangue e você passa mal. Essas pessoas ficavam nervosas, a pressão subia, elas desmaiavam. A gente tinha, né, um ambulatório lá, a gente tinha um pessoal preparado para isso, que era enfermeiras de urgência e emergência. Nós tínhamos 2, 3 médicos por escola e a gente tinha uma ambulância. Quando a minha equipe precisava de uma ambulância, eu tinha que ir lá ver o que era, ligar para a ambulância. E aí, de repente, a geladeira na primeira semana foi lindo, mas na segunda semana, a geladeira com 200 vacinas saiu fora da temperatura que a vacina tem que ficar. E é a hora que você tá com o participante lá dentro, tudo rodando ao mesmo tempo, e aí você precisa tomar suas providências. É uma coisa que você tem que parar a vacinação. Se você para a vacinação e você tá num ciclozinho ali, a fila tá andando, você tem um engarrafamento, entendeu? E aí você engarrafava ali uma sala e desengarrafava outra, e até normalizar aquele processo é muito complicado. Então foi 3 semanas assim, muito intensas. O bom é que, assim, por ser 2, você consegue se articular melhor, né? Então, assim, eu e o Renan, a gente conseguia trocar de posição se precisasse, mas ele dominava uma área melhor do que eu, então ele fazia aquilo e eu pegava outra área que eu era melhor. Sei lá, a cada 1 hora a gente parava um minutinho e falava, olha, eu tô fazendo isso e isso, e ele, eu tô assim, assim, assim. Tá bom, tá bom. Por quê? Porque a gente precisava saber o que o outro estava fazendo, porque se um precisasse sair ou qualquer coisa, o outro tinha que tomar posição e saber o que estava acontecendo. Quando terminou a primeira semana, que veio a primeira dose, quer dizer que veio a segunda dose, eram outras regras, eram outras formas de preencher formulário, era outra logística que o participante tinha dentro da escola. Alguns setores não precisavam existir mais, outros precisavam ser criados. Então, foi outro treinamento de equipe. Toda aquela documentação que tinha sido feita, aquela triagem que tinha sido feita, ela é rechecada. Por quê? Porque depois que ele saiu da primeira dose, ele teve um período de 28 dias. Num período de 28 dias, muita coisa pode acontecer. Você pode descobrir uma diabetes que você não tinha, uma pressão alta que você não tinha, fazer uma cirurgia que você não precisava. Então, tudo isso tinha que ser rechecado. Nós tivemos que treinar a equipe 2 vezes. Alguns pegaram muito rápido, sim, claro, mas outros tiveram dificuldades. Eu estou falando aqui do nosso treinamento de coordenadores, porque a gente treinava para treinar a nossa equipe. E para treinar a nossa equipe ainda era mais difícil ainda, porque a equipe, eu não treinava todo mundo da mesma forma. Cada setor tinha um procedimento diferente para ser feito com o participante. Gente, e o estudo rolando, porque foi seguido. A primeira, a segunda e a segunda. Exatamente. Foi a primeira vez que a gente fez um estudo daquele. A gente não tinha como prever certas coisas. Então, a gente trocou a roda com o carro andando, entendeu? Eles iam tendo dúvidas, eu ia lá, o que eu podia esclarecer, eu esclarecia. O que eu não sabia, eu ligava para perguntar. Mas deu certo. O problema maior da segunda dose é que a gente não teve o tempo que a gente teve para treinar eles da primeira dose. Não tinha como, mas deu certo. E
Como foi essa experiência? Como que era o ânimo, assim, entre os coordenadores? Como que era também voltar para São Paulo? Porque vocês voltavam toda semana, né? Assim, né? A gente voltava para lavar a roupa que estava na mala suja e ia para Serrana de novo. Nós saímos de Serrana todo domingo à tarde, tipo 6 horas, 7 horas da noite, né? Chegava em São Paulo 10, 11 horas da noite e terça-feira, 3 horas da tarde, a gente voltava para Serrana. Então, os ânimos dos coordenadores, assim, a gente estava muito empolgado com o que a gente estava fazendo, a gente estava muito feliz em fazer uma coisa nova. Eu, muito mais porque, além de ser nova, foi um projeto que, quando me falaram do que se tratava, eu topei na hora. A gente estava indo realmente com vontade de fazer. Mas a gente também tinha, né, os nossos medos, né, as nossas inseguranças, porque a gente estava lidando com muitas pessoas, desde os funcionários até os participantes, pessoas que não nos conheciam, que a gente estava levando uma vacina que as pessoas também tinham muitas dúvidas sobre. Então, tudo que a gente dizia, tudo que a gente fazia, tinha muito reflexo no estudo. Então, a gente ficava um pouco tenso também em estar com tamanha responsabilidade. E era cansativo, sim, claro, a gente passava mais tempo um com o outro do que com a nossa família. A gente passava a maior parte do nosso dia trabalhando, né? Porque às vezes a gente chegava nas escolas 1h da tarde, tá, beleza. Mas a gente não começava a trabalhar 1h da tarde. A gente começava a trabalhar às 6 da manhã, 5 da manhã. Tinha gente que começava a trabalhar bem mais cedo até. Por quê? Algumas pessoas dos coordenadores estavam tocando projeto aqui no Butantã também, à distância, com reuniões marcadas às 8 da manhã, 7 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã. Então, era cansativo fisicamente, era cansativo psicologicamente, mas é uma questão de você renovar ânimo. Quando a gente estava voltando à noite para o hotel, a gente ficava cantando e tal, porque a gente precisava, sabe, abstrair. A empolgação, a gente tinha que renovar. Todo dia a gente tinha que renovar a nossa empolgação, mas manter o ideal que era fazer o estudo dar certo. Qual que era a emoção, assim, de participar de um estudo como esse? Porque aqui em São Paulo, a gente estava caminhando, ou se não, já estava no meio da segunda onda, assim. Enquanto o estudo estava acontecendo. Como que era lidar com esses dois lugares ao mesmo tempo? A gente saía de Serrana, que era um lugar que estava caminhando para a felicidade, digamos assim, e chegava em São Paulo, estava tudo fechado. E na época que eu estava em Serrana, eu estava mudando da minha outra casa para o apartamento, e aí eu precisava comprar coisas para casa e estava fechado. Então, vou falar da perspectiva feminina, né? A gente chegava em São Paulo para fazer a unha, o salão estava fechado, e aí? Tava na época do rodízio, então a gente chegava 10 horas, 11 horas, meia-noite no Butantã, 1h da manhã, e para pegar um Uber era uma dificuldade, né? O familiar que ia buscar tinha que ficar driblando porque tava em rodízio. Foi barra pesada, porque assim, encerrando a gente tinha uma realidade. Quando a gente chegava aqui era outra, entendeu? Aí você falava, não, eu vou fazer a unha. Aí a outra olhava pra sua cara assim, mas então tá fechado lá, como é que você vai fazer a unha? Faz encerrando, Era isso, entendeu? Aí chegava encerrando, a gente não tinha tempo, entendeu? Era isso. E aí, quando você voltava, qual que era a sensação, assim, de ver essa situação toda, de tudo tá fechado? Você tem uma sensação, tudo bem que você não deveria ter, porque, querendo ou não, não é necessariamente culpa sua, mas é uma sensação de impotência mesmo, porque eu tenho uma realidade de uma cidade que está sendo vacinada, e eu tenho uma realidade de uma capital que está inteira fechada, e eu não tenho vacina para essas pessoas. É muito disso, de você olhar e falar como é que vai ser, né? Assim, você tá dando o doce para um, mas tem 30 que tá querendo o mesmo doce e você não tem para dar. Não dá para ter tudo, né? Mas tem umas coisas que é mais complicadas, principalmente quando se trata de questões de vida ou morte. Por nós já estarmos muito tempo dentro de casa, a gente já passou daquele período de reflexão, plantar plantinha no apartamento, fazer comida diferente, fazer pão caseiro, comprar máquina de pão. Essa fase já passou.
A pessoa que não conseguiu olhar para dentro no início da pandemia até agora, já deu tempo, gente. Eu tô falando por mim, já deu tempo de olhar, rever o que é prioridade, o que não é, mas é um momento assim que já deu, sabe? Você precisa começar agora a colocar em prática tudo aquilo que você ficou maturando esse tempo todo dentro de casa. E como que foi essas mudanças internas para você, nesse período todo, assim, até agora? Como você acha que você vai sair da pandemia, assim? O que a pandemia, de certa forma, despertou em mudança em você? Então, sair, gente... Eu até também... Eu tô aprendendo que, tipo... No começo desse projeto eu tava falando sair, já pensando de tipo, nossa, normalidade. Mas hoje em dia, realmente, esse sair tá muito ambíguo. Eu vejo que não vai ser sair, né? Eu acho que a gente não vai sair exatamente dessa situação. Mas a gente vai se recolocar. Então, no início da pandemia, para mim, foi um processo intenso de estudo, de rever, tipo assim, perspectivas para o futuro. E como que eu quero passar se acontecer de novo uma coisa dessa? Onde eu quero estar? O que eu quero ter feito? É uma coisa de você dar prioridade para o que realmente é prioridade. A questão da qualidade de vida, que as pessoas agora focaram tanto, né, depois que aconteceu a pandemia, em se exercitar, tomar um café da manhã tranquilo. Aqui para os paulistanos é uma coisa difícil. Na minha cidade não, na minha cidade isso é ótimo, eu não gasto 15 minutos para chegar, não gastava nem 15 minutos para chegar no meu trabalho, então assim, eu ia a pé, mano. Eu tinha uma rotina diferente e é uma coisa que você vai perdendo o prazer de fazer, dependendo da sua rotina aqui. Você não tem o prazer de tomar o café da manhã na sua casa, tranquilo. Você não tem o prazer de acordar e olhar se tá sol, se tá chuva e pensar naquilo com tranquilidade, não. Você abre a janela e olha se tá chovendo, porque aí você já tem que botar a sombrinha na bolsa, porque você vai alagar. Aí você tem que botar um sapato mais fechado, você já tem que se programar para chegar mais tarde, porque quando chove trava tudo. Então, você vê tudo de uma forma diferente, com mais calma. E viver as coisas com calma, degustar as coisas. Às vezes a gente só mastiga e engole. Mudei muitas coisas que eu não queria mais para minha vida. Coloquei outras como prioridade. E parei de me cobrar tanto também. Fazer 200 coisas ao mesmo tempo vai te tirar outros prazeres que você não vai ter tempo de fazer. Você não vai ter tempo de sentar com calma, ligar para sua família e conversar. Fazer uma viagenzinha barata, simples aqui no interior, porque você vai ter que trabalhar no outro emprego que você tem, porque você tem 2. Você precisa realmente ter 2 empregos? Você precisa realmente fazer 3 cursos ao mesmo tempo? Qual dos 3 você quer mais? Entendeu? É desse tipo de coisa que eu tô falando. A gente está ainda numa mentalidade que vem percorrendo, principalmente as mídias sociais, de que se você quer, você pode. Meu amigo, não é bem assim. Querer nem sempre é poder. Você tem todo um aspecto envolvido no poder antes do querer. Você tem aspecto social, você tem aspecto emocional, você tem N coisas envolvidas naquilo ali que tem que ser avaliada. E aí a pessoa começa a se frustrar com esse querer é poder e começa a perder perspectiva. Perder o que é importante, se achar incapaz, que é pior ainda, né? A questão psicológica, sem sombra de dúvida, foi muito alterada no brasileiro. Porque agora a gente se encontra numa realidade dura de ser encarada. Agora que a gente está vendo que a gente, mesmo vacinado, não pode tirar a máscara, que a vacina não vai chegar para todo mundo na mesma velocidade, que as pessoas que estão desempregadas, que já eram pobres, agora elas são miseráveis, elas não têm casa para morar e provavelmente não vai voltar a ter tão cedo. Que o comércio que fechou, ele não vai conseguir reabrir mais. Quando você olha pela perspectiva que a cepa do Covid, que mutou na Índia, tem mais letalidade, atinge jovens, entendeu? Você está tendo um choque que é difícil de ser absorvido. Porque junto com tudo isso, você não está podendo sair de casa. É a mesma coisa você olhar o Brasil sendo bombardeado da janela de sua casa. Você tá vendo que o pau tá comendo, você não vai poder sair e provavelmente, dependendo do que você for fazer, não vai adiantar nada. Porque não depende de você.
Tem muitas outras coisas envolvidas. Como que você enxerga essa realidade pós-vacina? Eu não sei como vai ser, mas seria um pós-pandemia. Não faço a mínima ideia. Porque, né, a gente fica pensando... Esses dias eu fiquei pensando, será que vai ser tipo a queima do sutiã, gente? A gente vai tirar todo mundo da máscara e vai tacar fogo, jogar pra cima, igual na graduação. Eu não sei o que a gente vai fazer. Não sei se a gente vai falar, tá, vamos tentar recuperar o que dá. Ou se o ânimo da gente vai se renovar muito. Eu não sei. Porque vai depender do tamanho do estrago que a gente tem agora, né? Tem muita variável no meio disso aí. Você pode, de repente, estar quase tirando a máscara e pá, surge uma cepa. Pode ser que alguns lugares não percebam e pode ser que outros lugares tenham a sorte de falar, acabou, vamos todo mundo tirar a máscara. Vai ser desigual, com certeza. Isso é um fato, já que o Brasil tem realidades muito diferentes. Elis, você pensa na morte? Recentemente tenho pensado muito até. Como eu fiquei gripada esses dias, eu fiquei mais pensativa em relação à morte. Não no fato de morrer. Eu fiquei mais pensativa em relação a como que eu queria morrer. Aonde eu queria estar. Com quem eu queria estar. Eu acho que esse critério é mais importante. E aí entra a questão que é mais complicada, né? Devido ao isolamento. Uma pessoa que morre de Covid, ela não tem ninguém do lado dela. Principalmente se ela estiver na UTI. O brasileiro, ele não está tendo o luto, que é importante para a gente, pessoa, ser humano. A gente precisa do luto. A gente precisa chorar o nosso morto para continuar vivendo, para tirar aquilo, né? E falar, não, tudo bem. É um processo isso. A partir do momento que a gente não tem oportunidade de chorar os nossos mortos, é uma coisa desgraçada isso. Eu não tive ninguém da minha família que eu perdi por Covid, nada assim. Mas eu penso nas outras famílias. Eu me coloco no lugar delas. Porque se a minha avó, ou qualquer outra pessoa da minha família, eu falo a minha avó porque ela é mais idosa e tudo mais. Se acontece uma coisa dessa com ela... E todas as vezes que ela esteve doente, a família toda, a gente sempre estava do lado e cuidava, né? Se acontece isso com ela agora, a gente não vai poder fazer isso. Porque isso é um conforto para a gente que está doente. A gente ter alguém que está ali, né? Para pegar uma água, para cobrir você, para te dar um remedinho, para trazer uma comidinha gostosa. A pessoa que tem Covid, ela está isolada, ela não tem quem faça isso por ela. Por mais que ela tenha profissionais de saúde muito dedicados, que estão empenhados em fazer aquele processo ser confortável para o paciente e menos indolor possível, não é a mesma coisa. Então, morrer numa situação dessa é complicado. Morrer não é complicado. Complicado é como você está morrendo. Quem está ali. Esse processo do Covid, ele massacra a família da pessoa e a pessoa. Emocionalmente, a pessoa fica massacrada. Porque você nunca mais vai ver aquela pessoa. E você não teve tempo de pegar na mão dela. Esse processo de morte é importante, tanto para quem está morrendo, quanto para quem vai ficar. Isso foi tirado das famílias. A parte humana, né? A parte humana foi tirada. Né? Por mais que a gente tenha atendimentos de hospitais humanizados, a demanda que eles têm para atender é muito grande. Eles estão fazendo o máximo que eles podem ali também. E vira essa coisa também, né? Dependendo da situação em que está a pandemia, não tem como você acaba normalizando aquilo, porque tem um próximo ali que tem você gente morrendo cuidar. sozinha dentro do quarto e você... Chega, eu me coloco no lugar ali daquelas pessoas que estão ali na parte clínica da doença, que é tirando o que está morto e colocando o outro que tem chance de viver, e coloca no saco, veda e manda para o necrotério, mas aquilo ali é uma pessoa, tem um familiar ali
que está lá fora. Mas ele não pode fazer esse processo. E você, como profissional que está lá na linha de frente, você não pode também dar esse tempo útil, porque se você se dedicar muito ao que já morreu, o que está vivo vai morrer. O que ainda está respirando vai morrer. E imagina fazer isso por um ano, assim. De tipo, não tem como você não ver só um corpo. Isso é muito duro para as pessoas que estão lá fazendo isso também. Às vezes a gente desliga um pouco a humanidade para trabalhar. Porque se você não desligar, é você que não vai conseguir voltar para trabalhar no outro dia. Eu vejo que alguns líderes mundiais, quando erram em alguns países, eles têm dificuldade em chegar para as pessoas que eles representam no país e falar: olha, me desculpa, mas eu tomei uma decisão errada. Eu me equivoquei, eu não sei de tudo, porque ninguém sabe de tudo, ninguém é obrigado a saber de tudo. E por isso minha decisão vai ser essa para reparar isso e isso. Eu não vejo isso dos líderes brasileiros. E provavelmente não vou ver. Se os líderes brasileiros, todos eles, desde o governo municipal até o federal, se todos eles tivessem essa humildade de se virar para a população e admitir que houve um erro e corrigir, a pessoa que perdeu um familiar sente até um consolo a mais, porque vê que quem está lá na frente também é humano e também erra. O problema é que essa falta de pedir desculpa, de ter humildade, de corrigir, de pedir orientação é tão grande nos líderes brasileiros, como se eles não tivessem nem aí para o que está acontecendo para a população. Porque se ele tem acesso ao recurso e se a família dele está bem, o resto que se exploda. Eles deviam sim pedir desculpas publicamente às pessoas, às famílias, né, que perderam as pessoas. Quando ocorrem negligências, né? Porque quando é o vírus que mata, mas a pessoa teve todo o suporte, tudo que podia ter sido feito por ela foi feito, é uma coisa. Agora, quando você sabe que podia ter sido feito mais e não foi feito porque alguém não prestou, não fez o trabalho dela, ou não ouviu os especialistas que estavam lá o tempo inteiro orientando, é diferente. Ou quando tinha a oportunidade de muita gente estar vacinada. Olha, eu vou te falar, eu dou risada, mas é de desespero, porque só de imaginar que a gente podia ter comprado vacina há muito mais tempo é revoltante. E assim, foi só um e-mail, né, gente? Não foi uma viagem que você precisava fazer, você não tinha que pegar um barco e atravessar o oceano. Foi um e-mail. Um não, né? Foram vários e-mails. É muita negligência. E o que você quer pro futuro do Brasil? Ai, gente. Eu quero tanta coisa, mas é aquilo, querer nem sempre é poder, né? No Brasil é difícil você querer alguma coisa pro Brasil. A realidade é essa. Quando você quer alguma coisa pro Brasil, você tem que encarar, no mínimo, 26 realidades diferentes. Essa é a parte bonita do Brasil, Essa é a parte bonita do Brasil, porque cada estado que você vai, você encontra uma pessoa que fala português, mas que vive, se comporta e que tem um sotaque, que come uma comida totalmente diferente da sua. Isso é maravilhoso. Eu adoro isso no Brasil. Mas ao mesmo tempo eu sei que se eu for no sertão da Bahia, eu vou encontrar pessoas que não têm água para beber, não têm comida, vivem numa casa de chão, forrada com palha de coco, e que não tem a mínima ideia do que está acontecendo com o futuro dela. E aí eu venho para São Paulo e eu encontro uma pessoa que tem casa, que tem comida, que tem água na casa dela, que mora numa casa de alvenaria e não numa casa de barro, que tem total noção da realidade. Eu não estou falando que todo paulistano tem essa consciência, não. Eu estou falando que isso vai variar muito de lugar para lugar no Brasil. Porque quem vai ter mais essa consciência são pessoas que têm acesso à informação, que têm acesso à educação. E a pessoa que está, por exemplo, no sertão da Bahia, não é que todos que estão lá também é assim, ela vai, por exemplo,
pensar no nível futuro do Brasil no ponto do seguinte: quem trazer primeiro a comida e a água para mim é que é o certo, porque é o que falta para ele. E não adianta você falar que ele é errado, que é ele que estraga o país. Não, meu amigo, ele tá com fome e ele tá com sede, ele tá lutando para sobreviver. Não adianta você que não tem fome e não tem sede querer julgar ele. O futuro do Brasil é complicado você querer alguma coisa. Porque antes de você querer, você tem que botar todo mundo no mesmo nível. E para botar todo mundo no mesmo nível, meu amigo, é difícil. E mesmo assim, você não vai conseguir colocar todo mundo no mesmo nível. Eu não tô falando todo mundo pensar igual. Eu tô falando para todo mundo ter a capacidade de pensar com calma, analisar as coisas, ver o que ela quer para ela, sem ter que pensar primeiro em comer e beber. Ou em ter uma casa. Porque, querendo ou não, as necessidades básicas sempre vão vir na frente das outras. Enquanto você não tiver pessoas supridas da necessidade básica, você não vai ter pessoas para pensar além disso. Não adianta você querer um Brasil melhor daqui 4, 5 anos, principalmente agora, porque a pancada que a educação levou agora, ela vai demorar muitos anos para se recuperar, se recuperar. Porque as crianças, os adolescentes, elas estão sendo afetadas de uma forma que a gente não sabe como é que vai refletir na formação dela. E aí vem aquela questão, comer, vestir e morar vem na frente. Quando você tem que escolher, eu vou estudar o dia inteiro ou eu vou ajudar a trabalhar para botar comida dentro de casa? Meu amigo, você vai trabalhar para botar comida dentro da sua casa. E o que você quer para o seu futuro? Então, eu tô pensando ainda, gente. Todo dia eu tô pensando. Porque coisas que são definidas, né? Profissionalmente falando e pessoalmente falando, eu não quero ficar muito tempo mais nessa vida de só me dedicar a estudar. Eu quero terminar, assim, tudo o que eu quero e começar a ter a minha vida pessoal também, porque é um pilar importante para mim. Não que eu não tenha agora, mas é diferente, porque para os meus planos é diferente. Algumas pessoas conseguem ter os dois, né? Eu nunca consigo, eu separo muito. E voltar a morar na minha terra, na minha casa, com a minha família. É estar com eles, é terminar os estudos e viver de uma forma que o meu trabalho impacte o social. Eu sempre quis fazer o meu trabalho profissional de uma forma que eu conseguisse levar para o social também. Uma vez que a minha realidade demanda muito trabalho social e muita formação e muita educação das pessoas, das crianças que estão lá, dos jovens. O conhecimento tem que chegar lá de alguma forma. E eu acho que o social é uma forma da gente começar a levar esse conhecimento para as pessoas, porque conhecimento, diferentemente do dinheiro, ele planta uma semente de entusiasmo naquela pessoa que você nunca sabe que vai crescer ali. Então, quando você leva o conhecimento, o social, você trabalhar a mentalidade daquelas pessoas para elas pensarem por si próprias, para elas terem senso crítico, para elas estudarem, para elas entenderem a realidade que elas vivem, aquilo ali é a semente. O que ela vai dar é outros 500. E você nunca sabe se aquilo ali que ela vai dar vai ser uma coisa que volte para aquele mesmo lugar que ela estava, a ponto de impactar a região a um nível extremo, ou se ela vai dar fruto em outro lugar, se ela vai fazer coisas que impactem o mundo inteiro. Você não sabe, entendeu, o que você está plantando. É isso que a realidade brasileira não entende, que o que a gente investe em educação, em cultura, em conhecimento, é justamente por não saber o que vai dar, que dá tão certo. A partir do momento que a gente ter pessoas que nos liderem, que invistam nisso, você vai ter frutos sendo gerados de N formas, que aí sim o Brasil vai começar a caminhar para um país de primeiro mundo. Mas esse processo não entra na cabeça dos líderes. Às vezes eu acho que não é nem porque não entra, é porque não é do interesse deles que isso aconteça. Porque uma vez que você planta semente, você não sabe que bicho que vai dar.
podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Lá você vai encontrar essa conversa transcrita e também vai poder assinar a nossa newsletter com dicas do que fazer nesse período de pandemia. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.